Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E olha que linda a boneca que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer a Cinderela. É mais uma boneca da nossa coleção de princesas. E se você é novo por aqui, nós já temos o vídeo com o corpo padrão que eu estou usando para poder fazer todas as princesas. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link com o vídeo do corpo padrão para você poder ir lá fazer. E aqui nesse vídeo nós vamos fazer o vestido, os detalhes do vestido, a manga, o cabelo e os acessórios da Cinderela. E essa boneca, gente, ela ficou com 23 centímetros. Eu usei o fio amigurumi para poder fazer. E eu vou deixar na descrição desse vídeo também toda a lista de materiais que eu usei para poder fazer essa boneca. E essa boneca, gente, tá bem legal de fazer. Ela foi feita toda sem costura, tá? E aqui no cabelo eu usei uma técnica bem legal, porque eu já fiz o coque aqui e já desci fazendo essa peça aqui para poder encaixar no cabelo. Então não tem costura aqui nessa parte, tá? Tem uma pequena costura aqui dentro no coque, mas tá bem fácil de fazer e é pouca costura, tá? Então tá uma aula bem legal de fazer. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. E se você já gostou da Cinderela, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha também para que mais e mais pessoas possam fazer também. Então vamos agora começar a nossa aula. Vamos iniciar então, gente, fazendo o detalhe do vestido. Nós vamos fazer a parte de baixo do vestido e nós vamos começar aqui na parte de trás da boneca. Ela precisa estar nessa posição, com a cabeça virada para você. E nós vamos iniciar com o fio branco. Vamos fazer o nó inicial. E vamos fazer os pontos nessa primeira carreira usando essas alcinhas que ficaram aqui na parte do corpo da boneca. Nessa primeira carreira, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Então, você coloca a agulha na alcinha, pode ser em qualquer alcinha aqui da parte de trás, e faz uma laçada e faz um ponto baixo, que já vale como primeiro ponto baixo da carreira. Nós vamos fazer aumento, então vamos colocar mais um ponto baixo nesse mesmo ponto da base. Nós vamos seguir fazendo, então, aumento em cada alcinha. Cheguei no final da carreira 1, ficou com 60 pontos. E antes da gente começar a carreira 2, você precisa colocar um alfinete no ponto baixo que está no meio aqui da boneca, tá? Então, identifica qual é o ponto baixo que está no meio e coloca um marcador, coloca um alfinete para você saber qual é esse ponto, tá? Vamos iniciar agora a segunda carreira, mas para isso a gente precisa fechar a primeira carreira. Então, vamos fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira, tá? Coloca a agulha e faz um ponto baixíssimo para fechar essa primeira carreira. Nós vamos trabalhar agora ponto alto sobre cada ponto da base. Então, toda vez que a gente for iniciar a carreira, a gente faz uma correntinha, faz um ponto baixo nesse mesmo ponto da base, que foi feito o ponto baixíssimo. E sobe uma correntinha, porque isso aqui já vai valer como um ponto alto da carreira, tá? Então, nós vamos trabalhar ponto alto sobre cada ponto da base, porém, a gente vai colocar a agulha somente na alça da frente do ponto. Então, nós vamos fazer dessa forma, tá? Ponto alto sobre cada ponto da base, colocando a agulha somente na alça da frente. E por que que a gente vai fazer dessa forma? Porque vai ficar com as alças na parte de dentro desse detalhe. E é nessas alcinhas que nós vamos trabalhar com a cor azul, tá? Vai ficar as alcinhas aqui pela parte de dentro. Então, nós vamos seguir fazendo dessa forma, gente, até chegar aqui na frente. Até chegar faltando 2 pontos para poder chegar aqui no alfinete. Vou fazer aqui esses pontos e quando eu terminar eu retorno com você. Cheguei aqui na parte da frente, faltando 2 pontos da base para poder chegar aqui no alfinete.
Então, no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo, colocando a agulha também, gente, somente na alça da frente, tá? No próximo ponto, a gente faz outro ponto baixo, também na alça da frente. Pode até tirar esse alfinete daqui. E nesse ponto que a gente colocou o alfinete, a gente vai fazer um ponto baixíssimo também na alcinha da frente, tá? Vamos agora fazer 2 pontos baixos. Fazendo também na alça da frente. Vou fazer novamente, que o fio ficou desfiado. Então, faz um. E 2 pontos baixos. Vamos seguir agora fazendo ponto alto sobre cada ponto da base, colocando também a agulha na alça da frente, tá? Nós vamos fazer dessa forma até chegar aqui no final da carreira. Chegando aqui no final da segunda carreira, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Na primeira correntinha não, na única correntinha que tem nesse primeiro ponto da carreira, tá? Nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha, então vamos fechar com um ponto baixíssimo nessa correntinha. Nós vamos seguir agora fazendo ponto alto sobre cada ponto da base. Então, para poder começar a carreira, a gente faz uma correntinha, faz um ponto baixo no mesmo ponto da base e sobe uma correntinha que vale como um ponto alto. Nós vamos seguir agora, gente, fazendo ponto alto sobre cada ponto da base. Pode colocar a agulha nas duas alças do ponto da base e nós vamos fazer dessa forma até chegar no último ponto alto que nós fizemos aqui desse lado da peça, tá? Eu vou seguir fazendo aqui e quando eu terminar eu retorno com você. Fiz ponto alto sobre cada ponto alto da base da carreira anterior, tá? Agora que nós temos 2 pontos baixos e o ponto baixíssimo, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma correntinha, vamos pular esses 2 pontos baixos da carreira anterior e vamos fazer um ponto baixíssimo em cima do ponto baixíssimo da carreira anterior. E uma dica aqui, gente, para não ficar com buraco, a gente vai aproximar essa parte aqui, ó, aqui do ponto baixíssimo. Quanto mais você aproximar assim, ó, vai ficar com menos buraco, tá? O buraco vai ficar menor. Então, faz um ponto baixíssimo, pula os 2 pontos baixos da carreira anterior e faz um ponto baixíssimo em cima do ponto baixíssimo. Então, aqui, para não ficar com buraco, você aperta mais um ponto, tá? Agora, aqui desse outro lado, a gente também vai pular 2 pontos, que são os 2 pontos baixos da carreira anterior. Vamos fazer uma correntinha primeiro. E vamos pular esses 2 pontos e vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, aqui temos o primeiro ponto alto desse outro lado aqui e a gente faz um ponto alto. Então, aperta também o ponto, tá? Para não ficar com buraco. E agora, nós vamos seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto da base, até chegar lá no final da carreira. Eu vou seguir fazendo aqui e quando eu terminar, eu retorno com você. Finalizado, então, gente, essa terceira carreira, tá? Ela é a última carreira aqui desse detalhe com fio branco. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo na correntinha da carreira anterior. E aí, você corta o fio, deixa só um pedaço para você fazer o arremate e puxa todo desse último ponto aqui. Depois, você pode finalizar fazendo o arremate desse fio. Traz aqui esse fio aqui para dentro e esconde aqui, dá alguns nós e esconde aqui por dentro das alcinhas do ponto, tá? Agora, gente, nós vamos iniciar com o fio azul hortênsia. Vamos fazer agora aqui a parte de baixo do vestido e nós vamos trabalhar toda essa parte em ponto alto, tá?
E para iniciar, a gente vai iniciar da mesma forma. E a gente vai começar aqui, ó, nessas alcinhas que ficaram com o fio branco, tá? Pode começar em qualquer alcinha aqui atrás. A gente laça, faz uma correntinha, aliás, faz um ponto baixo e sobe uma correntinha que já vale como um ponto alto. Nós vamos seguir agora fazendo 2 carreiras somente de ponto alto sobre cada ponto da base. Então, nessa primeira carreira, a gente vai fazer os pontos altos usando essas alcinhas, tá? Que ficaram aqui. Quando a gente terminar essa carreira, a gente vai finalizar aqui com ponto baixíssimo na primeira correntinha, da mesma forma que a gente estava fazendo. E vai fazer mais uma carreira de ponto alto sobre cada ponto da base. E cada carreira vai ficar com 60 pontos. Então, eu vou seguir fazendo essas 2 carreiras e quando eu terminar, eu retorno com você. Fiz as 2 carreiras, gente, de ponto alto sobre cada ponto da base. Vamos agora para a terceira carreira, tá? Então, eu já fechei com ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo e vou subir uma correntinha. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer por toda a volta um ponto alto e no próximo a gente vai fazer um aumento. Então, aquele primeiro ponto que a gente fez já vale como um ponto alto e nesse eu fiz um aumento. Então, vamos seguir fazendo dessa forma, tá? Por toda a volta, um ponto alto e um aumento no próximo ponto. E no final dessa terceira carreira vai ficar com 90 pontos. Vamos fazer agora, gente, somente carreiras de ponto baixo, aliás, de ponto alto sobre cada ponto da base. Nós vamos fazer por 3 carreiras. Então, na carreira 4, 5 e 6, tá? Somente ponto alto sobre cada ponto da base. Cada carreira vai ficar com 90 pontos. E aí, quando você terminar essas 3 carreiras, você pode arrematar o fio, tá? Porque essa parte do vestido já vai ficar finalizada. Terminei, gente, toda a parte de baixo do vestido, já arrematei os fios, então ficou assim. E eu já adiantei aqui a manga, que vai ficar aqui no bracinho da boneca, tá? Fiz esse lado aqui, mas eu vou mostrar como é que faz desse outro lado aqui, e é da mesma forma, tá? Então, com o fio branco, a gente vai começar fazendo o nó inicial. E nós vamos fazer o seguinte: em cima do braço, temos aqui 1, 2, 3 alcinhas. A gente vai usar essas 3 alcinhas e vai usar mais uma de cada lado. Então, vai ficar no total de 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas para poder fazer a manga, tá? Nós vamos iniciar nessa daqui e vamos fazer um ponto baixo. Vai ficar um pouco difícil de fazer, mas se você aproximar a boneca do seu corpo, aproximar no seu corpo, vai ficar mais fácil, tá? Então, aqui já fiz um ponto baixo, vou fazer mais um, porque a gente vai fazer aumentos. Então, vamos fazer um total de 5 aumentos. Então, já fiz um aumento, vai para o próximo, faz outro aumento. E assim a gente vai seguir até completar os aumentos aqui em cima dessas alcinhas. Então, fiz aqui um total de 5 aumentos, tá? Ficou com 10 pontos aqui na parte de cima. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer 6 correntinhas. Não precisa fazer as correntinhas apertadas. Já fiz 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Essas correntinhas vão ficar debaixo do braço, então a gente vai passar elas aqui por baixo do braço e vamos finalizar essa primeira carreira da manga. E a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que foi feito aqui.
Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo. Vocês viram que ficaram um pouquinho complicado, mas é porque eu estou fazendo distante do meu corpo. Como eu falei pra vocês, se vocês colocarem a peça mais próximo do seu corpo, vai ficar mais fácil. Então, agora, terminamos a primeira carreira, vamos subir 3 correntinhas para começar a segunda carreira. Então, 1, 2 e 3 correntinhas. Nós vamos fazer agora 10 aumentos, porém com ponto alto. Então, essas 3 correntinhas já vale como um ponto alto. Nós vamos fazer nesse mesmo ponto da base um ponto alto, para ficar um aumento. Então, vamos seguir agora fazendo aumento com ponto alto, sendo um total de 10 aumentos. Terminei os aumentos com ponto alto, então, gente, nós vamos fazer aumento somente nessa parte aqui de cima. Quando chegar aqui embaixo, a gente vai fazer somente um ponto. Então, aqui tem as correntinhas que nós fizemos, 6 correntinhas. A gente vai fazer agora um ponto alto para cada correntinha. E presta atenção para você não pular nenhuma correntinha, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui 6 pontos altos até chegar aqui, e quando chegar eu retorno com você. Cheguei aqui no final da carreira, nós vamos finalizar agora essa segunda carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez lá no início dessa carreira, tá? Então, finaliza com um ponto baixíssimo. Agora, nessa terceira carreira, nós vamos fazer somente ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, sobe uma correntinha e nesse mesmo ponto a gente faz um ponto baixo. E agora segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos fazer dessa forma por toda a volta. Então, fiz os pontos baixos em volta de toda essa carreira. Nós finalizamos essa parte da manga. Vamos fechar agora essa carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós fizemos da carreira. Corta o fio, deixa um pedaço para você poder fazer o arremate. E puxa ele todo desse último ponto, tá? Agora, você pode fazer o arremate desses fios. Finalizei, então, gente, o arremate na manga, tá? E como vocês podem ver, ficou aberto assim, mas é só você fechar, olha, a manga que vai ficar certinho, tá? O crochê não é só fazer, você precisa arrumar também, tá? Então, olha como é que ficou as mangas, bem lindas. E agora, a gente vai iniciar o cabelo. Então, com o fio amarelo solar, a gente vai fazer esse cabelo. Vamos iniciar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, fiz aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico, fecha o anel mágico. E agora, na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base, e no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Nós vamos seguir fazendo carreiras de aumento até ficar com 30 pontos. Então, na carreira 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, vai ficar com 18 pontos. Carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, vai ficar com 24 pontos. E por último, na carreira 5, faz 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 30 pontos. Então, vamos seguir fazendo todas essas carreiras de aumento. Depois de fazer as carreiras de aumento, nós vamos fazer agora da carreira 6 até a carreira 7, somente ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, vai ser 2 carreiras, e eu vou fazer essas 2 carreiras, e quando eu terminar, eu retorno com você. A carreira 6 e 7 ficou com 30 pontos cada. Na carreira 8, a gente vai fazer a diminuição. Então, a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos, 1,
2, 3 e no próximo uma diminuição. Vamos fazer dessa forma por toda a volta e no final vai ficar com 24 pontos. Vamos fazer agora na carreira 9, somente ponto baixo sobre cada ponto da base e nessa carreira também vai ficar com 24 pontos. Finalizado então, gente, todas as carreiras do coque, agora a gente vai começar a fazer a parte que vai ser encaixada na cabeça da boneca. E nessa carreira 10, nós vamos fazer aumento por toda a volta, porém nós vamos colocar a agulha somente na alça da frente, tá? Então, vamos seguir fazendo aumento, colocando a agulha somente na alça da frente e no final dessa carreira vai ficar com 48 pontos. Na carreira 11, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento. E pode colocar a agulha nas duas alças do ponto, tá? Então, já fiz aqui 3 pontos baixos, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e no próximo um aumento. Vamos seguir fazendo dessa forma por toda a volta e no final vai ficar com 54 pontos. Nós vamos agora fazer somente carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos fazer da carreira 12 até a carreira 14. Vão ser 3 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base e cada carreira vai ficar com 54 pontos. Na carreira 15, nós vamos fazer diferente. Nós vamos iniciar fazendo pontos altos, tá? Então, em cada ponto da base, a gente vai fazer um ponto alto. Vamos fazer um total de 32 pontos altos. Fiz aqui os 32 pontos altos, tá? Essa parte do ponto alto, ele vai ficar atrás da cabeça da boneca. E agora, nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, até chegar lá no marcador. E no final dessa carreira, vai ficar também com 54 pontos. Agora, gente, nós vamos seguir fazendo essa mesma sequência, tá? Nas próximas carreiras. Vamos fazer 32 pontos altos e depois vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, tá? Da mesma forma que a gente fez nessa carreira 15, olha, aqui a gente fez os pontos altos, depois a gente seguiu fazendo os pontos baixos. Vai ser um total de 32 pontos altos e 22 pontos baixos, tá bom? Então, nós vamos fazer por mais 2 carreiras, tá? Carreira 16 e carreira 17. E cada carreira vai ficar com 54 pontos. Depois de fazer todas essas carreiras, nós vamos começar agora a fazer as mechas do cabelo. Então, vamos subir 16 correntinhas. Depois de fazer as 16 correntinhas, nós vamos voltar fazendo ponto baixo sobre cada correntinha a partir da segunda correntinha. Então, tem essa primeira, a partir da segunda, a gente coloca a agulha passando nas duas alças da correntinha e faz o ponto baixo. Vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada correntinha, até chegar aqui no início das correntinhas. Chegando aqui no início das correntinhas, a gente não vai seguir fazendo as mechas para essa direção, a gente vai seguir fazendo para esse outro lado. Então, pode tirar esse marcador daqui, vira a peça dessa forma, e nós vamos fazer ponto baixíssimo na alcinha de trás. Então, aqui está o ponto que a gente subiu as correntinhas, tá? A gente vai vir no próximo ponto, na alcinha de trás, e vai fazer um ponto baixíssimo. Então, a mecha ela vai ficar assim para trás, tá? Vai para o próximo ponto, faz outro ponto baixíssimo, também na alcinha de trás, tá? Tem as duas alças, mas você vai colocar a agulha na alça de trás. Então, faz outro ponto baixíssimo, sobe novamente 16 correntinhas. Então, nós vamos seguir fazendo dessa forma, tá? É um processo repetitivo. Sobe as 16 correntinhas, volta fazendo ponto baixo sobre cada correntinha. Chegando aqui embaixo,
você vai para a próxima laçadinha da alça de trás, tá? Desse ponto aqui, faz um ponto baixíssimo, vai para o próximo, também na alça de trás, e faz outro ponto baixíssimo. E sobe novamente as 16 correntinhas. Então, vamos fazer dessa forma até formar um total de 6 mechas. Eu vou seguir fazendo as minhas e quando eu terminar eu retorno com vocês. Fiz as 6 mechas, tá? Agora nós vamos fazer a última mecha, porém essa mecha, ela tem menos correntinhas. Nós vamos fazer 12 correntinhas, tá? Então, já fiz 1, 2, 3, 4... Depois de fazer as 12 correntinhas, nós vamos fazer da mesma forma que a gente estava fazendo aqui. Vamos voltar fazendo ponto baixo sobre cada correntinha até chegar aqui embaixo. Chegando aqui embaixo, para poder finalizar, a gente vai fazer um ponto baixíssimo na alça de trás do próximo ponto, tá? Eu já cortei o fio, então faz um ponto baixíssimo e puxa todo esse fio do último ponto, tá? E aí você pode esconder esse fio aqui por dentro da peça, porque a gente já finalizou todas as mechas aqui do cabelo. Finalizada então, gente, toda essa parte do cabelo, agora a gente vai fazer aqui uma tampa para esse coque, tá? Porque a gente vai colocar a fibra aqui dentro e aí essa tampa vai ser para poder colar lá na cabeça da boneca também. Então, com o mesmo fio, a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Depois de fazer os 6 pontos baixos, puxa o anel mágico e na segunda carreira a gente vai fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base e no final vai ficar com 12 pontos. Vamos fazer aumento até ficar com 24 pontos. Então, na carreira 3, faz um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final vai ficar com 18 pontos. E na carreira 4, faz 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vai ficar com 24 pontos. Depois de fazer as carreiras de aumento, até ficar com 24 pontos, você pode fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, corta o fio, deixa um pedaço para você poder costurar na outra peça. E aí, puxa o fio todo desse último ponto. Então, agora, gente, vamos costurar, tá? Essa peça aqui. E aí, eu vou fazer até com a agulha de crochê mesmo, se você quiser mudar para agulha de tapeçaria, mas é bem fácil de fazer. Você vai passar a agulha assim, de fora para dentro, nessas alcinhas que tem aqui, tá? Vai puxar o fio e vai passar agora no próximo ponto. Então, o fio ele está saindo desse ponto, nós vamos passar no próximo, tá? Dessa forma aqui. E vamos passar na próxima alcinha aqui, ó. O fio tá saindo aqui, então vamos para o próximo ponto. E aí, você puxa aqui, ó. Dentro de todas essas alças. Agora, a gente vai fazer o contrário. Vamos passar primeiro aqui com a agulha na alcinha de fora e passar aqui no próximo ponto dessa peça, tá? Se você quiser fazer com agulha de tapeçaria, como eu falei, fica da sua escolha. Mas dá pra fazer também com agulha de crochê, tá? Então, gente, nós vamos fazendo dessa forma. E antes da gente fechar toda essa peça, a gente vai encher com fibra, tá? Então, costura mais um pouco. E aí, depois você enche com fibra. Deixa esse coque aqui ficar com formato bem redondinho, tá? E aí, termina de costurar toda a peça. Então, eu vou costurar dessa forma por toda a volta, vou encher com fibra e quando eu terminar eu retorno com você. Terminei toda a costura, gente, ficou assim, tá? Agora, a gente vai posicionar lá na cabeça da boneca, da Cinderela, para poder fazer a colagem. Se você quiser costurar, fica da sua escolha, tá? Dá certo também.
mas eu vou colar. E aí, você posiciona aqui onde a gente começou os pontos altos, vai ficar bem aqui do lado do olho, tá? E aqui desse outro lado também. Aí, você vê se tá certinho a posição, tá? Esses cabelos, eles vão ficar assim, ó, essas mechas, tá? Ele não vai ficar no centro assim, não. Vai ficar assim, de lado. Você tem que se atentar com o início e com o final aqui dos pontos altos, tá bom? Então, posiciona, coloca os alfinetes pra ver se tá certinho. Eu tô achando que tá muito pra frente, então eu vou colocar mais pra trás. Aí, essa distância aqui do olho para esse início dos pontos altos aqui desse lado, tem que estar a mesma distância desse outro lado aqui também, olha. Tá vendo que aqui começa os pontos altos? Então, tem que estar na mesma distância, tá? E aí, se tiver tudo certo, você coloca o alfinete aqui para você saber onde que você vai, até onde você vai colar, tá? Então, coloca bem aqui onde inicia os pontos altos e aqui do outro lado também. E para poder colar, eu vou usar a cola quente, mas você pode usar a cola da sua preferência, tá? E aí, a gente vai passar a cola aqui em toda a volta. Eu não vou passar muito próximo daqui, porque eu vou deixar para colar essa parte depois, tá? E aí, com cuidado, a gente vai posicionar aqui na cabeça. Quando você for colar, você aperta aqui, ó, essa parte do coque, tá? E aqui também, para encaixar bem essa peça aqui na cabeça da Cinderela. E aí, segura até secar. Depois de secar, então, a cola, a gente já pode colar essa parte aqui, olha, que eu não passei a cola, tá? Então, você vira assim, passa a cola e vai colando em toda a volta, tá? Lembrando de puxar aqui, ó, pra poder encaixar bem essa peça aqui na cabeça da boneca, tá? Então, vamos passando a cola aqui em toda a volta pra colar essa parte que ainda não colou. Colei, então, toda essa peça aqui no cabelo, tá? Agora, a gente vai colocar as mechas. Vamos posicionar, colocando os alfinetes, tá? E aí, você vai colocar essa primeira aqui, ó, dessa forma. Assim, ó. Na lateral, tá? A parte aqui de cima, olha, vai chegar até quase aqui em cima. E aí, gente, uma dica importante aqui é você colar essa peça aqui, tá? Até aqui na beirada,
porque quando você for virar essas mechas aqui, olha, vai ficar certinho aqui, tá? Não vai virar. Então, vamos posicionando uma mecha, uma do lado da outra. Então, posiciona primeiro com os alfinetes, vê se ficou certinho, tá? E se tiver ficado certo, você já pode começar a colar, tá? E aí, a gente vai passando a cola aqui na mecha. E vamos colando mecha por mecha, uma do lado da outra. Terminei a colagem de todas as mechas e ficou assim. E já fiz, gente, as correntinhas para poder colocar aqui no coque, tá? Com o mesmo fio, eu fiz um total de 250 correntinhas, tá? Porém, eu ainda não cortei o fio, porque pode ser que eu precise desmanchar algumas correntinhas ou pode ser que eu ainda precise fazer mais, tá? Eu fui fazendo e medindo aqui no coque da Cinderela, tá? O ideal é você ir fazendo e medindo, tá bom? Mas de início eu comecei com 250 correntinhas e aqui no início eu deixei um fio, porque agora eu vou passar lá no meio do coque para poder começar a fazer a colagem dessas correntinhas bem no coque. Então, depois de fazer todas as correntinhas, você vai passar aqui, ó, no meio do coque, para poder fixar essas correntinhas aqui, pra gente poder começar a colagem, tá? Então, deixa esse fio aqui, que depois, quando a gente passar com as correntinhas aqui, a gente já cola. E aí, para poder iniciar, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos começar a colagem, tá? E vamos fazer assim, ó. Eu vou usar a cola quente também. E cuidado na hora que você for usar a cola quente para não sair muito. É só um pinguinho de cola mesmo. Vamos seguir aqui, ó, na direção da carreira, para poder fixar essas correntinhas aqui. A cola aqui ficou aparecendo, mas não tem problema que a gente vai passar com as correntinhas bem aqui, tá? Então, a gente vai fazendo assim, ó, a colagem, olha. Aqui esse início é um pouquinho chato, mas depois vai ficar mais fácil. A gente vai colando. Dessa forma assim, olha. Tá? Vamos girando aqui com as correntinhas, tá? Em toda a volta, até chegar aqui embaixo.
E presta atenção para as correntinhas serem coladas do lado certo, para que elas não fiquem viradinhas, tá? Passa a cola na parte de baixo das correntinhas e mantém elas certinhas aqui. Então, vamos continuar, gente, colando todas essas correntinhas, tá? Nesse formato espiral, tá? Vai passando a cola. E vai colando em espiral. Então, eu vou seguir colando aqui até chegar aqui embaixo, tá? Vou colando, colando, quando eu chegar aqui embaixo, eu retorno com você. Terminei de colar, gente, toda a correntinha aqui no coque, ficou assim, tá? E foi um total mesmo de 250 correntinhas, tá? Mas o mais indicado é você fazer as correntinhas e ir medindo no coque, porque a tensão do seu ponto é diferente do meu, tá? E aí, depois de colar todas essas correntinhas, eu fiz 45 correntinhas e voltei fazendo ponto baixo sobre cada correntinha. Isso aqui vai ser a tiara da Cinderela, tá? Ela vai ficar bem aqui e eu vou colar ela também. Então, eu vou posicionar ela aqui com os alfinetes para poder fazer essa colagem. Então, vai ficar assim, essa tiara. E eu também fiz com esse fio azul bique 21 correntinhas, tá? Porque vai ser bem aqui o colar da Cinderela. Vai ficar bem aqui no pescoço e aqui também eu vou estar colando, tá? Se você quiser costurar, fica da sua escolha. Dá certo também, tanto a tiara quanto o colar, tá bom? Mas eu vou usar a cola. Para dar uma cor a mais para nossa Cinderela, eu vou passar o blush aqui nas bochechas dela, tá bom? Eu estou usando o blush de usar em pessoas mesmo, tá bom? Meu blush tá quebrado, mas tudo bem, ele tá funcionando do mesmo jeito e é isso que importa. Então, é só passar o blush aqui nas bochechas da Cinderela, para poder dar uma cor a mais para ela. E assim, gente, nós finalizamos a boneca Cinderela. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você fez a sua Cinderela, tá bom? Eu vou gostar muito de saber. Então é isso, beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.